Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. E aí na tela você tem algumas regras de conduta para esse período de aula remota, tá? Então você pode pausar o vídeo para poder ler com calma. E também tem lá no Classroom, certo? Então aqui mais uma aula da disciplina de cálculo 1, tá? E aí a gente continua no assunto sobre derivadas, tá? E aqui a gente vai ver uma regra, tá? Que é conhecida como regra da cadeia. Uma regra bem importante nesse assunto de derivação. E basicamente ela vai nos dizer como que devemos proceder quando queremos derivar uma composição de funções, tá? Então, é lhe dada uma função para você derivar. E você percebe que essa função pode ser vista como a composição de duas outras que você sabe derivar, né? Então, como que você consegue derivar a função que foi dada, né? Então, basicamente, é essa regra que vai dizer como que se deve proceder, tá bom? Então, assim como tinha lá a regra do produto, a regra do quociente, né? Aqui a regra da cadeia vai ser aplicada quando você tem composição de funções, tá? Então, vamos lá. Então vamos supor aqui, tá? Que você precise derivar essa função f aqui, tá bom? Só que não foi até agora, né? De todas as expressões, de todas as regras que lhe foi passada, nenhuma permite que você obtenha a derivada dessa função, f maiúsculo, tá? Então, porque a que é mais parecida aqui, por exemplo, seria se você tivesse a função, né, f de x, né, que é a raiz de x. Só que aqui você não tem a função raiz de x, você tem a raiz de x ao quadrado mais 1, certo? Então, não é a mesma coisa, certo? E aí foi dito que, nesse caso aqui, a derivada dessa f pequena, né, seria... Você poderia enxergar isso como x elevado a meio, né? Desce o meio e subtrai 1 no expoente, então ficaria meio menos 1, ficaria menos meio. Você poderia ainda ver como 1 sobre esse 2 raiz de x, certo? Só que aí, se você erroneamente pode pensar, então a derivada disso daqui vai ser igual a isso daqui, eu posso enxergar como x ao quadrado mais 1 elevado a meio, né? Então, desce o meio. E aqui fica menos meio. Então, posso olhar como... né? Então, digamos que você acertou em partes. Ou melhor, você errou em partes, né? Porque, então, você estaria dizendo que não teria diferença em você derivar uma função que tem dentro aqui x... E aqui que tem x ao quadrado mais 1, tá? Então, não é somente isso, né? Tá no caminho, mas não é somente isso, algo mais, tá? E aí é isso que a gente vai ver. Mas o primeiro passo, né, de você observar essa raiz é bem válido, tá bom? Então, por exemplo, você pode olhar, tá, como uma composição. A gente vai olhar como uma composição de função, tá? Então, por exemplo, se você pega f aqui para ser a raiz de x, tá? E você pega g para ser x ao quadrado mais 1, certo? Quando você olha f bola g de x, né? Então, isso daqui nada mais vai ser do que, né? F, né, de x ao quadrado mais 1, né? Vou um pouquinho mais devagar aqui. Isso é f de g de x, né? Então, isso é f, quem é g de x? X ao quadrado mais 1, né? O que é que a f faz? A f pega um elemento e coloca na raiz quadrada, né? Então, f vai pegar isso daqui e vai colocar na raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada do que foi fornecido, certo? Então, isto daqui. Mas observe como esta expressão é exatamente esta. Ou seja, então é porque f bola g é igual a f maiúsculo, certo? No final das contas, o que eu estou querendo dizer é que a sua f maiúscula ali nada mais é do que a composição da função
f dada aqui com a função g dada aqui, certo? Então, bem, então, se você, né, e aqui sim, né, eu conheço quem é a derivada dessa f pequena aqui, né, então a derivada dela, como a gente comentou um pouco antes, é 2 sobre raiz de x, né, e a derivada dessa g, ela é um polinômio, né, então, desce o expoente do 2, x, né, é a derivada da constante dá zero, então 2x apenas. Bem, e é isso, tá? Então, f maiúscula, ela vai ser o quê? Ela é a composição de f com g, tá? Eu sei a derivada de f, sei a derivada de g, será que de algum modo eu consigo obter a derivada da f maiúscula em relação às derivadas da f e a derivada da g, né? Ok? Então, esta é a pergunta, tá? Bem, e a resposta é sim, tá? A resposta é sim. Então, a gente tem aqui esse resultado, que esta é a regra da cadeia, tá? E ela fala o seguinte: se f, né, for derivável, tá, em x, se g for derivável em x e f for derivável em g de x, que é justamente para fazer sentido a composição, né, e as derivações, então a função f maiúscula, que é a composição, f bola g, né, ela é derivável em x, tá bom? E aí ele diz quem é a expressão da derivada, né? Então, f grande, né? Linha, né? A derivada de f grande, nada mais será do que isso daqui, ó, tá? Então, vamos tentar entender aqui. Bem, então, f é dessa forma, né? F é dado dessa forma aqui, ó. Então, ele está dizendo que é a derivada da f, que é ali a primeira função, né? Derivada da f aplicada na g, certo? Vezes, tá? A g', que é a derivada da outra função, tá? Então, você vai acabar com um produto aqui, certo? Vai ter a derivada da f, vai ter a derivada da g, só que aqui dentro, a derivada da f ainda está aplicada na g, certo? Já a gente entende melhor com alguns exemplos. Bem, se você vai usar aqui a notação de Leibniz, né? Então, você poderia, por exemplo, né, fazer tipo uma mudança de variável, né? Vou chamar g de u, né? Então, se você chama g aqui de u, né? Se você chama aqui, ó, g, você chama de u, né? Então, quando você tem ali, vou chamar u de g, linha de x, né? Perdão. G, né? Se eu chamo u igual a g de x, então quando eu faço du dx, isso nada mais é do que g' de x, certo? Ok? E aí, quando você faz, quando você olha, né? Quando você olha ali quem é a derivada, tá? Aquela f', aqui, ó, aquele f e bem aqui a gente vai assim, e vou olhar também y como f de u, né? Y como f de u, né? Então, quando você faz ali dy du, né? Ou seja, estou derivando f em relação à variável dele, isso dá f', tá? Então, dá f' de u, né? F' de u. Então, naquela expressão que eu tinha lá, f' de x, né? Era dita f' aplicada em g vezes g' de x. Se eu pego e eu uso essas notações aqui, né? Mudança de variável de certo modo, isso aqui é f', quem é u, né? É g, tá? G de x. Então, isso daqui nada mais é do que dy du, né? Vezes, quem é o g' de x? Tá aqui, ó, né? É o du dx. Certo? Então, a gente pode olhar, tá? Também dessa forma. Então, se eu tenho, né?
y, né? Na verdade, se f é uma função de u e u é uma função de x, né? Quando eu vou derivar, né? Se eu vou derivar, deixa eu fazer um esquema aqui. Eu tenho o seguinte, f depende de u, certo? E u depende de x, certo? Então é o seguinte, eu posso derivar f em relação a u, certo? Normalmente. Só que u depende também de x. Então eu posso tentar entender como que fica a derivada, né, de f por x, né? Então aí ele está me dizendo o seguinte, fu, né? Então f é uma função de u e u é uma função de x, né? Eu posso tentar enxergar desse jeito, tá? Então, no final das contas, eu posso ter uma função, né? Olhar ela como variável de x. Então, como que fica essa função que eu estou chamando de f grande, né? A derivada dela em relação a x, né? Então, isso é o que a gente está tentando olhar, né? Então, nessa denominação, usando a regra de Leibniz, ficaria y, né? Que é o que a gente está chamando aqui de f de u, du dx, tá? Basicamente isso. Bem, e aí, usando aqui a notação de linha, né? Essa notação linha, vou escrever aqui em cima. Eu tenho o seguinte, f bola g, né? Se eu vou derivar a composição, então fica o quê? A derivada da f, né? Aplicada na g, certo? Vezes a derivada da g, ok? Então, particularmente eu gosto mais dessa última, certo? Gosto mais dessa última, mas dependendo das situações, às vezes a gente utiliza as outras também, tá? Então, eu acho mais simples assim, é mais direto, já diz logo que é uma composição e não vai direto ao ponto, então prefiro um pouco mais dessa última, tá? Então, bem, vamos aqui com calma. Vamos ver um exemplo, eu acho que a cabeça de vocês deve ter dado um pouco de nó, mas vamos com um exemplo e aí espero que fique um pouco mais claro. Bem, então aqui vamos olhar aquela função, tá? A função lá do início é a raiz de x ao quadrado mais 1, tá? Bem, e aí a gente observou, né? Por exemplo, eu posso olhar aqui que essa f de x, eu posso olhar como uma composição de f bola g de x, certo? Onde a função f é a raiz de x e a função g é a função x ao quadrado mais 1, tá bom? Então, pela regra, né? Então, quem é f' de x, né? Quem é f' de x? Bem, isso daqui é a derivada, né? Então, o que é que diz? Bem, eu vou usar aquela última expressão, né? Isso é f', então a derivada da f aplicada na g, tá? Vezes a derivada da g, certo? Derivada da g. Bem, então vamos lá. Quem é, a gente já tinha visto, quem é a derivada dessa f, né? A derivada dessa f, ela é 1 sobre 2 raiz de x, certo? Isso a gente já viu por quê. E a derivada da g também é só um polinômio, a gente já tinha até dito, né? É 2x, certo? Então, bem, vamos lá. Então, f tá? Então, a f', ela é essa expressão aqui, né? Só que eu vou aplicá-la na g, certo? Então, vou fazer assim, ó, f', tá? Quem é a g, né? A g é a função x ao quadrado mais 1, né? A g está aqui, ó, certo? Bem, vezes a derivada da g. Cadê a derivada da g? Está aqui, né? Então, é 2x. 2x, certo? Então, pronto. Agora, eu vou olhar a derivada, né, da f aplicada em x ao quadrado mais 1. Então, a derivada, quem é a expressão da derivada é esta, certo? A derivada é esta. Então,
eu vou aplicar aquela função ali em x ao quadrado mais 1. Então, o que a função derivada faz? Ela pega o x e leva em 1 sobre 2 raiz de x. Então, ela vai pegar x ao quadrado mais 1 e vai levar em 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 1, certo? Então, ela tinha x, levou dentro da raiz aqui embaixo. Então, ela pegou o x ao quadrado mais 1 e levou na raiz aqui embaixo. Tá? Vezes o 2x. Aí eu posso, né? A gente pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui. E aí vai ficar, né, x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Tá? Então, com isso, você tem que a derivada é aquilo ali, do x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Tá? Bem, então, aqui como a gente pode resolver essa derivada. Tá? Vou botar bem aqui, certo? Vou tentar agora ver outro modo, que seria como está aqui usando essa notação de Leibniz, tá? Então, fazer dois modos, vai que vocês acham um mais fácil do que o outro, tá? Bem, então eu vou olhar, eu tenho essa função aqui. Tá? E aí, vou olhar ela como y, tá? Como tá lá, certo? Bem, e aí, dentro dessa função, me chama a atenção esse termo, né? E aí eu vou chamar esse termo de u. Então, eu vou chamar ele de u. Tá? Ok? Chamando esse termo de u, então, isso daqui nada mais fica do que raiz de u. Então, eu tenho o que no final das contas, né? Eu tenho ali que y é a raiz de u e u é x ao quadrado mais 1, tá? Beleza. E aí, então, y é uma função de u e u é uma função de x. Eu consegui escrever desse modo, tá? O que eu quero, né? Isso aqui é a derivada, tá? Isso aqui é a derivada. Então, eu quero ali a derivada de y em relação a x, tá? Derivada em relação a x. Então, o que eu faço? Ó? Então, desse modo que eu fiz, y depende de u, tá? Então, eu vou primeiro, né, derivar aqui, ó, dy du, né? E depois, bem, só que eu quero tudo no final dependendo de x, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar agora a relação que tem entre u e x, que é essa. Então, eu vou pegar du agora e fazer em relação a x, tá? Assim, a grosso modo, né? Se você pudesse, só que você não pode, mas serve às vezes para memorizar, escrito aqui na notação de Leibniz, se você pudesse, facilitaria o seguinte, ó. Se você cancelasse esse, ficaria justamente dy dx, que é o que você tem desse lado, certo? Então, meio que, como você colocou esse u aí para tentar simplificar a escrita, né? Ele aparece aqui e aqui, tá? Mas bem, se pudesse, mas você não pode cancelar. Mas a notação às vezes ajuda em relação à memorização justamente por isso, tá? Bem, então com isso vamos lá. Então essa f' de x é justamente dy dx, certo? Então daqui, quem é dy du, né? Bem, dy du é justamente a raiz, a derivada da raiz quadrada, né? Então, daquele mesmo modo, é u elevado a meio. Então, desse expoente, aqui a gente já até viu o que vai dar. Então, aqui vai ficar u menos 1 meio, né? Então, posso olhar como 1 sobre 2 e aqui 1 raiz de u, né? Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de u, certo? Vezes, quem é aqui a derivada, né, de du dx, né? Derivo em relação a x, vai ficar 2x, né? E a derivada de 1 é 0. Então fica 2x. E aí é bem parecido no final das contas. Ó, o 2 eu posso cancelar com 2, tá? Só que é o seguinte, né? O u, digamos que foi algo que você apelidou aqui, né? Certo?
Então não pode ficar esse u aqui misturado com x. Você quer tudo em relação a x, né? No começo, ó, você só tinha x, então você tem que voltar a ter só x no final. Então, onde tem o i, você usa justamente isso que você, né, apelidou, digamos assim, e volta a escrever onde tinha o que era originalmente, que é o x ao quadrado mais 1. Tá? Então, é x. Tá? Então, fica esses dois modos, tá bom? Assim, na essência, a mesma coisa, tá? Se você olhar mesmo atentamente, é a mesma coisa, tá? Só que aí, às vezes, dependendo do gosto da pessoa, tem uma leve diferença, às vezes só na abordagem, e tem gente que prefere uma ou outra, tá? Bem, então, aqui, né, fazendo aqui uma observação, tá? De como que a gente lê geralmente, tá? Vira quase um mantra quando a gente tem aí a regra da cadeia, e aí você tem que derivar f bola g, né? F bola g de x, deixa eu tirar aqui. Então, você tem f bola g, né, de x. Então, quando você vai olhar isso daqui, fica isto, tá? Então, ó, é natural até, né? Você diz que a g é a função de dentro, tá? Aqui a g é a função de dentro e a f aqui é a função de fora, tá? Ok? Então, a gente diz o seguinte: se eu for derivar, quando a gente vai derivar, né, uma composição, o que é que a gente faz? É a derivada da f, né, aplicada na g vezes, né, a regra não é essa, né, f bola g de x, né, f linha, né, que é a derivada da f, aplicada na g, né, vezes a derivada da g. Aí, geralmente, o que é que a gente fala, né? Como que a gente lê isso, tá? A gente fala assim, ó, é a derivada da de fora, no caso, ó, é essa, né? A derivada da de fora, que no caso, quem é de fora é a f, né? Aplicada na de dentro, que no caso é a g, que é de dentro, vezes a derivada da de dentro, tá? Então, vocês vão escutar muito isso, tá? A derivada da de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, tá? Então, a gente lê muito, vocês vão escutar muito dessa forma, tá? Às vezes, no meio das contas, né? Ninguém vai escrever uma expressão como essa, identificar F, identificar G. Quando vocês estiverem mais práticos, vocês vão perceber. Então, aqui a derivada de fora aplica na de dentro, aqui a derivada da de dentro, né? A pessoa vai falar só desse modo, tá? Bem, então é isso, tá? Quando vocês escutarem essa expressão derivada de dentro, derivada de fora, tá? Então a de fora, no caso aqui, é a F e a G ali é a de dentro, tá? Na ordem da composição. Então essa daqui, né, é a de dentro e esta, perdão, contrário. Essa daqui é a de dentro e essa é a de fora, tá? Bem, vamos lá. Então aqui, ó, vamos aqui no item A, tá? Derive, né? Aí você tem aqui y igual ao seno de x ao quadrado e você tem no item B y igual a seno ao quadrado de x, tá? Então tenha cuidado em relação a isso, ok? Então, assim, a ordem das funções, tá? Então, ó, então aqui é y igual ao seno ao quadrado de x, certo? Também, vou identificar duas funções aqui, tá? Vou chamar a f de x, tá? Como sendo a seno de x, tá? E a g de x como sendo x ao quadrado, certo? Então, bem, no caso, essa minha y aí, ela vai ser quem, né? Ela vai ser, né, f bola g de x, certo? F bola g de x, tá? Então, ó, quando eu quero a derivada, né? Então, eu quero a derivada
daqui, certo? Então, nesse caso, a f aqui é a função de fora e a g é a função de dentro, tá? Então, aqui, ó, usando aquela linguagem, né, vai ficar f', né, que é a de fora, aplicada na de dentro, tá? Vezes a de dentro, a derivada, né, da de dentro, tá? Então, bem, o que que isso vai me dar, né? A gente já viu aqui, eu tenho, quem é a derivada de seno, né? Derivada da f é a derivada da seno. Quem é a derivada da seno? Cosseno, né? Só que o cosseno, ele vai ter que estar aplicado onde, né? Na g, certo? Então, a derivada da f é o cosseno aplicado, tá? Na g, certo? Só que quem é a g, né? Quem é a g de x? É x ao quadrado, tá? Vezes, quem é g', né? Bem, g', como g é x ao quadrado, a derivada, que é g', é 2x, tá? Então, isso daqui ficaria 2x cosseno de x ao quadrado, tá? Seria isso, tá? Se você quisesse, né? Se você quer por exemplo, utilizar aquela notação de Leibniz, né? Então, vamos olhar aqui, eu vou pegar e chamar, tá? Essa u, esse x ao quadrado de u, tá? Então, a y, né, passa a ser ali, no caso, seno de u, certo? O que é que você quer? Eu quero a derivada de x de y em relação a x. Eu quero dy dx. Então, como fica pela regra da cadeia, né? Fica dy du, que é o que você incrementou, né? E dx, certo? Ok? Aparece um du embaixo e um du em cima, tá? Bem, dy du, né? Então, quem é a derivada, né? Quem é a derivada de y em relação a u, né? Então, a derivada do seno. Derivada do seno, cosseno. Então, cosseno de u, né? Vezes du dx. Então, quem é a derivada de u em relação a x? Em relação a x, vai só abaixar o expoente, diminuir o 1 no expoente. Então, fica 2x, né? O 1 aqui ninguém bota. Então, aqui eu vou botar o 2x na frente. Cosseno, não pode ficar cosseno de u, porque ficaria u e x, e u, digamos, foi algo que você inventou aí no meio da questão. Então, onde tem u, volta para o que era originalmente, né? Então, o u é um x ao quadrado, né? Então, onde seria u, x ao quadrado, tá? Ok? A resposta é a mesma, tá? Não tem que dar a mesma, na verdade, tá? Então, só estou utilizando aqui a expressão de um modo um pouquinho diferente, tá? Então, deixar aqui. Item B. Então, vamos olhar, né? Por exemplo, se eu olhar agora as mesmas funções aqui, ó, f e g, a minha função agora que eu quero derivar no item B é y igual ao seno ao quadrado de x, tá? Ao quadrado de x. Bem, e aí, o que que acontece, né? Essa função desse modo aqui, ela, na verdade, utilizando aquelas, né, eu posso enxergar como sendo, bem, aqui para deixar claro, né, é isso, certo? Então, essa função aqui que eu quero olhar, ela é justamente a composição de g por f de x, certo? É g bola f, ela é o contrário, tá? Vamos olhar isso, né? Então, g bola f de x, isso daqui é o g da f de x, certo? Olha aí. Então, bem, isso daqui vai ser o que, né? Vai ser o g de quem a f é seno de x. E o que a g faz? Eleva ao quadrado. Então, vai ficar seno aqui ao quadrado, tá? Então, verifique que agora, ó, g bola f é seno ao quadrado de x. E f bola g é o seno de x ao quadrado, tá? Então, são coisas diferentes, certo? Bem, e aí, ó, por isso que às vezes aquele mantrazinho, né, que eu comentei, digamos assim, é interessante porque lhe desprende de
do que você escreve, assim, da letra que você está utilizando. Porque, por exemplo, se eu quisesse escrever aqui, então é a composição, vou usar a regra da cadeia, então isso fica F' na G de X vezes G', né? Tá errado, né? Aqui faltou um parênteses. Tá errado, tá? Porque aqui você se prendeu à letra que estava sendo usada, à fórmula do jeito que ele estava escrito. Mas aí é interessante você observar, não, eu tenho que respeitar a ordem, né? Quem é a função que está dentro, quem é a função de fora, tá? Então, bem, como que a gente viu lá, né? Bem, é a função, a derivada da de fora. Quem é a de fora? A de fora é a função g, tá? E a f é a função de dentro. Então, quem é de fora? Então, como que é como que é a expressão, né? Ó, olha só o que está aqui escrito embaixo de azul, né? É a derivada da função de fora, avaliada na de dentro, certo? E aí, vezes, né? A derivada da de dentro, tá bom? Então, é isso que a gente vai utilizar. Então, vai ficar o quê? A derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro, tá? Certo? Então, vamos lá, né? Eu até já tenho, né? Na verdade, a gente já utilizou. Quem é a derivada da g, né? Quem é a derivada da g? É 2, né? Derivada da g aqui é 2x, certo? Então, vou colocar aqui. G', tá? Aplicada onde? Na f. Quem é a f? É seno de x, né? Ok? Vezes, quem é a derivada da f, né? Derivada da f, né? Vou escrever aqui também, então. Derivada do seno, cosseno, né? Então, cosseno. Então, só vou olhar aqui. G', quem é? É 2x, né? G' de x é isso. Então, quem é G' de seno? Então, é 2 seno, né? Então, isso é 2 seno de x vezes cosseno de x, tá? Então, essa é a derivada. Então, y' é 2 seno de x, cosseno de x, tá? Vamos... deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vamos olhar do outro modo, tá? Vou usar aqui a cor verde. Então, eu tenho assim, y igual seno ao quadrado de x, tá? Então, eu vou pegar, ó, isso daqui, né? Botar assim, é seno de x ao quadrado. Então, aqui eu vou utilizar, né, o u para ser justamente quem aqui, ó? Essa função aqui que está se destacando, né? Seno de x, tá? Então, com isso, a função y, ela fica o quê? U, né, ao quadrado. Ótimo. Quem que eu quero? Eu quero dy dx. Então, vai aparecer um du embaixo e um du em cima, né? Vai ficar dy du dx, certo? Bem, quem é dy du? Então, daqui, né? Dy du. A derivada em relação a u aí, no caso, é só 2u, né? Então, vai ficar 2u. Quem é du dx, né? Bem, então, daqui, du dx, só vou ter que derivar a seno, né? Derivada da seno, cosseno, né? Então, aqui vai ficar um cosseno. Bem, e aí eu só tenho que voltar aqui, escrever onde tem u, voltar para a variável original que é x, né? Então, quem é u? É seno. Então, aqui é 2, no lugar de u é seno, cosseno. Certo? Mesma resposta, tá? Só usando a notação de Leibniz e a outra mesmo diferenciação normal, tá? Bem, e aqui, um caso que acontece muito, tá? É quando a gente tem, por exemplo, assim, eu quero derivar a função, tá? Função f de função y igual, vou botar aqui, seno de x elevado a 10, por exemplo, tá? Ou então eu quero assim, derivar a função x ao quadrado mais x menos 1 elevado a 5, né? Ok? Bem, será que... Como você pode fazer, né? Essa daqui, pelo menos, você poderia desenvolver aqui, né? O expoente e daria um polinômio bem grandão e você poderia derivar usando as regras de polinômio. Mas não é o jeito mais indicado, né?
Bem, então, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer, né? Aparece muita expressão assim, ó, uma função elevado a um expoente, certo? Uma função elevado a um expoente. Vou usar aqui a letra G, porque é o que está ali no enunciado, para não bagunçar muito, tá? Então, assim, é uma função elevada a um expoente, tá? Acontece muito dessa situação. Então, bem, nesse caso, obviamente você pode olhar, né? Pode olhar a função f de x como sendo a função x elevado a n. Aí essa sua y aqui, ela fica como uma composição, tá? Certo? De f bola g, e aí você pode usar a regra da cadeia, tá bom? Então a derivada, né? A derivada ali vai ficar o que, né? A derivada de fora aplicada na de dentro, né? Vezes a derivada da de fora, certo? Então, só que quem é de fora, né? É a f, e a f é x elevado a n. Quem é a derivada aqui, né? De x elevado a n é n, né? X n menos 1. Desce o expoente e diminui 1 no expoente, né? Então, você vai pegar f' aplicado no g de x. Então, vai ficar n, né? Aí vai ficar g de x elevado a n menos 1 e a derivada dessa função g, né? Aí a função g, digamos que seja conhecida, tá? E aí você chega numa expressão, que é justamente essa daqui, ó, tá? Ok? Então, se você quer derivar uma função, questão assim, é uma função elevada a um expoente. Então, fica aquela mesma regra parecida, né? Esse expoente desce, diminui 1 aqui, só que você tem que multiplicar ainda pela derivada da função de dentro, tá? Isso é consequência da regra da cadeia. Então, isso agiliza um pouco, tá? É um caso particular da regra da cadeia, que agiliza, às vezes, algumas situações, tá? Então, por exemplo, aqui, certo? Então, aí, né? Se você olhar G, né? Como x3 menos 1, essa y aí você pode olhar justamente como sendo G, né? De x elevado a 100, né? Então, qual é a regra lá, né? Para você derivar uma função desse tipo, né? Vou colocar aqui de novo. Então, se eu quero derivar g elevado a n, né? G de x elevado a n. Então, desce o expoente, né? Aí, diminui 1 no expoente, vezes, aí tem que ter a derivada, né? Tem que ter a derivada, tá? Ops, faltou aqui o linha, né? Então, é isso que está dito aqui, certo? Então, nesse caso aqui, a g, né? Você pode ver como x3 menos 1. Então, y' ali vai ficar o quê, né? O expoente, no caso, é 100, né? Então, fica 100, né? Aí, repete ali o que você tem, né? Vezes, diminui 1 no expoente. E aí tem que derivar, certo? A derivada, que no caso é a derivada de dentro, né? Isso daqui, certo? Então, é 100, x3 menos 1, 99. Derivando isso daqui, fica o quê? 3x ao quadrado, né? Desce o expoente, diminui 1. Derivada de menos 1 menos 1 é constante, dá 0, né? Então, poderia colocar aqui, ficaria 300x ao quadrado menos 1, tá? Então, fica mais rápido de você fazer a conta, certo? Fica mais rápido de você fazer a conta. Se você não quer utilizar essa regra que já está pronta, né? Você pode ir lá olhar como a composta, né? Então, você tinha y igual a x3 menos 1 elevado a 100. Aí, você olha para essa expressãozinha bem aqui. Aí, por exemplo, chama isso de u, né? E com isso, sua função fica u elevado a 100, né? Então, quem que você quer? Eu quero a derivada de y em relação a x, né? Então, isso daqui, pela regra, fica dy du dx. Então, quem é dy du, né? Então, daqui vai seguir o quê? 100 u 99, né? Vezes quem é du dx, né? Então, derivando isso daí, fica 3x ao quadrado, né? Então, bem, basicamente vai ficar 3x ao quadrado, u a 99. Bem, tenho que tirar esse u aí e voltar para x, né? Então, quem é u? x3 menos 1 elevado a 99, tá?
Então, aqui, nessa parte que está em azul, é a parte, digamos, usando a regra da cadeia da forma mais pura, né? E aqui, na parte que está em verde, a gente utilizou essa regra aqui, quando já tem só a função na potência, né? Então, desce o expoente, né? Diminui 1 no expoente, depois deriva a função que está lá dentro, tá? Basicamente isso. Bem, e aqui nesse caso, ó, a gente tem o que? Função f de x, né? Ela é essa expressão aí, 1 sobre raiz cúbica, né? X ao quadrado mais x mais 1, certo? Só que aí, para ficar mais simples, tá? Eu vou escrever isso como o seguinte, ó, vamos devagar. Eu tenho 1 sobre, a parte da raiz cúbica, vou escrever como expoente 1 sobre 3, tá? X ao quadrado mais x mais 1. Por quê, né? Eu já falei, então isso daqui se eu tenho assim. Né? Então, isso daqui é x, né? Aí, o que está fora fica embaixo, tá? E eu botei um x aqui, mas pode ser qualquer coisa, né? Certo? Então, o que está aqui fica em cima e esse aqui fica embaixo, tá? E se eu for derivar desse modo, o que é que eu tenho, né? Primeiro, eu tenho uma fração, vai dar uma regra da cadeia, certo? Então, para não ter que usar a regra da cadeia, não, perdão, tem uma fração, então teria que usar o quê? Uma regra do quociente. Então, para evitar a regra do quociente, eu vou simplesmente olhar esse expoente como sendo algo negativo. Então, vai ficar x ao quadrado mais x mais 1. Se você usar a regra do quociente, vai dar certo? Vai, só que ela é um pouquinho mais extensa e vai dar mais trabalho. É mais simples você olhar dessa forma, né? Até porque, ó, nesse resultado aqui, que é o que a gente vai usar, né? Isso daqui é para qualquer n, ó, certo? Qualquer n real. Então não tem problema se ele é positivo, se ele é negativo, não tem se ele é fração, não tem problema nenhum, né? Posso usar para qualquer expoente. Então, ó, aí fica mais simples, tá? Porque aí quando eu olho f', né? O que é que eu... Bem, quando eu olho para minha função, Quando eu olho para minha função, ele fica basicamente o seguinte. Eu tenho uma função aqui dentro, elevado a um expoente. Então, eu tenho uma função, que é esta, e aqui eu tenho elevado a um expoente. Então, pela aquela regra ali, ela fica bem mais simples, né? Como é que eu derivo uma função desse tipo? Bem, a função desse tipo aí fica o quê? Baixa o expoente, vou botar a função aqui, e agora eu tenho que diminuir 1, né? Nesse expoente, tá? Vezes, aí a derivada da função, né? Que eu tenho a função lá dentro, né? Derivada, certo? Então, bem, essa contazinha ali, menos 1/3 menos 1, né? Vai dar menos 4/3, certo? Então, isso daqui vai ficar menos 4/3. E essa derivada aqui, né? Essa derivada aqui é a derivada de um polinômio, né? Então, só ir olhando para os expoentes. Aqui, derivada de x ao quadrado desce o 2, x elevado a 1. Não precisa botar 1. Derivada de x é 1, né? Derivada de 1 é 0, então não precisa mais. Então, é basicamente isso. Esse expoente, se você quiser, pode deixar aí, né? Como esse expoente está negativo, se você quiser, você ainda pode escrever ele embaixo, né? Vai ficar menos. Aqui vai ficar 2x mais 1, né? O 3 já está embaixo, aí eu deixo ele multiplicando isso daqui. Certo? Simplifica, né? Quando eu olho direto como uma função elevada a um expoente, eu uso a regra da cadeia de um modo mais direto, tá? Certo? Bem, então é isso. O que é que eu tenho aqui, né? Y, eu tenho aí um produto, certo? Primeira coisa que você nota é que eu tenho um produto. Eu tenho essa função aqui, ó, e tenho esta função aqui, certo? E cada uma dessas funções são funções elevadas a expoentes,
certo? Então, antes de usar aqui, aí a regra do produto, antes de usar a regra da cadeia, eu vou usar a regra do produto, certo? Então, porque eu tenho aqui uma função, duas funções, né? Então, a derivada aqui eu vou enxergar primeiro, né? Como é a regra do produto, né? F vezes G, não é bola, viu? Vezes, que é vezes, né? Então, é FG, né? É só alternar aqui a derivada, né? Derivada aqui, certo? Só alternar a derivada. Então, vou derivar aqui a primeira. Então, é 2x mais 1 vezes, né? A segunda. Mais, agora é a primeira função. Vezes, né? Agora sim, a derivada da segunda, certo? Derivada da segunda. Bem, então eu tenho essa derivada aqui para fazer e tenho essa derivada aqui para fazer, certo? Então, bem, aqui eu vou usar direto a regra, né? Direto aquela regra. Porque aqui eu tenho o quê? Tenho uma função elevada ao expoente, tá? Então, como é que fica? Desce o expoente vezes, né, a função, diminui 1 no expoente, vezes a derivada, né, da função que tem lá dentro, certo? E agora eu vou repetir o que eu tenho aqui, né? Tá? Mais 2x mais 1 elevado a 5. E aqui eu tenho uma derivada. Essa derivada é a mesma coisa. Eu tenho aqui uma função elevado a esse expoente 4. Então, o que vai ficar? Desce o expoente. A minha função ali vai diminuir 1 no expoente. E aí eu tenho que derivar a função que está lá dentro, né? Então, eu ainda tenho esta derivada e esta derivada, tá? Então, isso daqui vai ficar o quê? 5, né? 2x mais 1 elevado a 4. Essa derivada aqui vai ficar o quê, né? Vai ficar somente 2, né? Número 2. Porque a derivada de 1 é 0, né? E a derivada de 2x, né? O 2 é constante. A derivada de x é 1, né? Então, vai ficar só o 2 mesmo. Aí eu já tenho ali elevado a 4. Aqui também só repetindo. Tem um 4. x3 menos 3 mais 1 ao cubo. E essa derivada aqui, então vamos lá. Derivada de x3 fica 3, desce o expoente. x2, né? Diminui o 1 no expoente. Derivada de x, né? Já tem um menos aqui. Derivada de x dá 1. A derivada de 1 ali dá 0, né? Então pronto. É isso, né? E aí é só você ir organizando. Por exemplo, eu tenho um 5 e tenho um 2 ali, bota 10 aqui, né? Aqui vai ficar 2x mais 1 a quarta, x3 menos 1, perdão, menos x mais 1 a quarta também, mais, aqui eu vou botar logo esse 4 na frente, 2x mais 1, né? x3 menos x mais 1, 3x2 menos 1, certo? E aí, claro, tem alguns termos que, se você quer, às vezes você pode colocar em evidência, né? Por exemplo, poderia botar em evidência termos daqui, né? Porque aparece aqui e aqui, aparece termos aqui também de x3 menos 1 mais 1, aqui e aqui, mas aí é opcional, né? Se você quer botar em evidência. Por exemplo, poderia colocar em evidência, né? Se quisesse aí, esses termos, né? Mas não sei nem se vale a pena botar, tá? Bem, vou deixar aí mesmo. Esse daqui eu vou deixar aqui, tá? Bem, então foi isso. Aqui a gente já teve que utilizar o quê? Regra do produto, né? Utilizamos a regra da cadeia, ali na forma mais simples, né? Que quando eu tenho uma função elevada a um expoente. E várias vezes derivação de polinômio, derivação de potência,
né? Ok? Bem, aqui, né? Derive, já exemplo 6, derive aí a expressão y igual, né, a exponencial de seno de x. Então, tem um y igual e elevado a seno de x, tá? Bem, vamos lá. Vamos ver o seguinte. Se eu pego, né? Vamos tentar aqui olhar as funções, né? F de x para ser exponencial de x. E a outra função, vou olhar seno para ser seno de x, né? Então, essa minha função y aí, ó, eu posso olhar ela como sendo justamente quem, né? Como sendo f, né? Bola g, tá? F bola g de x, ok? Então, você pode verificar isso, tá? Então, se eu quero derivar y, né? Então, eu vou derivar a composta, certo? Então, se é derivar a composta, é derivar usando a regra da cadeia. Então, derivada da de fora é a f, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de fora, certo? Derivada da de fora. Bem, então vamos olhar aqui. Quem é a derivada da f, né? Quem é f' de x? A gente já viu que a derivada da exponencial, né, é a própria exponencial, aqui quando eu tenho a base e, né? Quem é a derivada da f? Derivada da g, né? Derivada da seno é cosseno, né? A gente também já viu isso. Então pronto. O que fica aqui? Fica f' aplicada em quem, né? Quem é a g? É cosseno de x. Vezes g', quem é g'? Cosseno. Perdão aqui. Aqui é a g. G é seno, né? A g é seno, certo? A g', né, é cosseno, certo? Então aqui é cosseno de x. Bem, aí aqui só vou olhar quem é f' de seno, né? Então olhe para cá, né? É a exponencial, se é seno, aqui vai ficar seno. Então, isso é seno de x, cosseno de x, tá bom? Então, a derivada é essa. Então, y' é exponencial de seno de x vezes cosseno de x, tá? Se você fosse olhar daquele outro modo, né, usando o Leibniz, você tinha o quê? Y igual a E seno de x. Lhe chama a atenção logo esse seno de x aqui, né? Então, eu poderia chamar U igual seno de x, certo? U como sendo seno de x. Então, essa y acabaria sendo E elevado a seno de x estou chamando de U, né? Eu quero dy dx, né? Então, isso ficaria dy du dx. dy du, então, derivada de y em relação a u, né? Fica a própria exponencial. Vezes derivada de u em relação a x, né? Derivada aqui de u em relação a x. Du dx, no caso, é derivada do seno, cosseno de x. Mas é elevado a u. Quem é u? Seno vezes que o cosseno. Tá? Então, é a mesma resposta, né? Eu gosto, às vezes, de botar logo aqui na frente, para não pensar que o cosseno e o seno estão se multiplicando, né? Às vezes pode dar essa confusão. Certo? Bem, é isso. E aí, quando a gente, né, for estudar inicialmente a exponencial, a gente só olhou o caso da função f de x igual a e elevado a x, né? Ou seja, com a base e, tá? Número de Euler. Mas, e aí, o que acontece se for uma função, se a base não for e, né? Por exemplo, se eu tiver f de x igual a 2 elevado a x, como que fica, né, a derivada? A gente não respondeu essa questão, tá? A gente não respondeu essa questão. Bem, e aí a gente pode fazer isso agora, tá? A gente pode fazer isso agora, tá bom? Bem, então a gente vai trabalhar no lugar do 2, 1A, é um número A qualquer positivo,
certo? Aqui, o número A qualquer positivo. E aí, a gente vai utilizar da seguinte artimanha, tá? O que está aqui escrito aqui. Então, o A de x, né? Tá? A gente vai escrever do seguinte modo, tá? Porque é o seguinte, a função exponencial de x e a função ln de x, elas são funções inversas, tá? São funções inversas, tá bom? Então, se eu pego, né, o A se eu pego o E do ln de A, né, isso vai dar A. Da mesma forma, se eu pegasse o ln do exponencial de A, né, isso também dá A. Porque elas são funções inversas, tá? São funções inversas. Elas são inversas. Então, se eu for compor, né, volta para o mesmo valor, tá bom? Então, vou escrever aqui, né? Quando eu tenho ali o A elevado a x, eu vou olhar o A, em vez de olhar o A, né, eu vou olhar ln de A elevado a x, tá? Porque o A eu posso enxergar desse modo, tá? Bem, e aí, isso daqui eu posso, né, propriedade de potência, expoente de expoente, basta multiplicar os expoentes, né? Então fica ln de A vezes x. Só que ln de A é uma constante, tá? A minha função aqui é em x, certo? Então ele fica desse modo, tá? Ali, botar até um parêntese aqui, né? Bem, então, o A elevado a x, ele né? Se eu pegar a função f de x igual a A elevado a x, ele vai ficar simplesmente, eu posso enxergar como E elevado a A vezes x, tá? Bem, e aí, né? Como que a gente pode fazer? Bem, eu quero f' de x, tá? Quero saber quem é a derivada aí. Bem, como que a gente pode fazer? Vou chamar isso daqui de u, tá? Por exemplo, usando a regra da cadeia, tá? Isso daí de u. Então, isso daqui eu vou chamar de y, né? Chamar isso de y, tá? Então, eu tenho que y, né, vai ser e elevado a u. E u, né, é o que eu estava chamando ali, u eu estou chamando como sendo ln de A, né, vezes u. Quem que eu quero? Eu quero f', né? No caso, f' aí é y', que é dy dx, né? Então, vai ficar o quê? Dy, du, dx. Quem é dy, du? Ele é só exponencial, então é a própria exponencial, tá? Foi o que a gente já tinha visto, né? Derivada da exponencial, a própria exponencial quando a gente está com o número de Euler, tá? E quem é du dx, né? Bem, du dx, esse daqui é um número, tá? Então, é uma constante, então é a própria constante, e a derivada de x é 1. Então, fica a constante vezes 1, então é a própria constante, certo? Bem, e aí, quem é o ln de u, né? Então, ln de u, isso daqui quem é elevado a u, né? Então, é elevado a u é justamente ln de A vezes x, né? Tá? Só que o ln de A vezes x, né? É o que a gente já tinha dito bem aqui, né? É o próprio A, volta a ser o A, certo? Né? Quando eu elevar a x, né? Na verdade ele está melhor dito aqui, né? É o que está dito aqui, ó, né? É o E elevado ao ln de A vezes x, né? Então ele volta a ser o A elevado a x. Então isso daqui é o A elevado a x vezes o ln de A, tá? Então a gente chega nessa expressão aqui, certo? Então, quando a gente tem a derivada de E elevado a x, então isso é E elevado a x, tá? Quando a gente tem, né,
a derivada de qualquer outro, né, que a base, né? A base aqui, ó, a base é, fica tudo, é a própria função. Quando a gente tem a derivada, né, que aqui a base não é o é qualquer outro número, né? Então fica a própria exponencial, né? E o ln, tá? Então a própria função, só que aí, né, como aqui não é o é o a, fica o quê? A função aqui, ó, se repete, tá? Só que eu tenho esse número aqui, essa constante multiplicando, tá bom? Então, por exemplo, se você tivesse, quem é a derivada da função 2 elevado a x, né? Então, bem, é uma exponencial, só que a base não é né? Então, vai ficar o quê? O ln da base, então, o ln de 2 vezes a própria função, que é esta, tá? Ok? Então, sempre vai ficar o ln da base e a própria função, tá? E aí, no caso, essa regra aqui, certo? Ok? Bem, aqui é o nosso último exemplo, tá? E aqui, esse último exemplo, todos os anteriores, a gente trabalhou com a composição de duas funções, tá? Duas funções. Só que aí, eu posso ter composição de 3 funções, de 4, tá? Só que aí a gente pode fazendo pouco a pouco, né? E encontrar a derivada do mesmo modo, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero f' de x, tá bom? Então, para começar, tá? Eu vou chamar essa função aqui de dentro como sendo uma g de x, tá? Então, ó, f de x, eu vou chamar como sendo o quê? Vai ser um seno de g de x, tá? Então, isso daqui nada mais é do que a composição, é a função seno, bola, g, né, de x, certo? É porque eu não quis dar um nome para a função seno, né? Bem, então isso daí é uma composição, tá? É uma composição. Então, para derivar aqui essa f, eu vou usar a regra da cadeia, tá bom? Regra da cadeia. O que é que eu vou fazer? Derivada da de fora. Quem é a de fora? Então, aqui, a de fora. A de dentro é a g, né? De dentro, tá? Então, vou até escrever aqui, né? Então, a g de x, ela é a cosseno vezes a tangente, né? Vezes não, é composta também, né? Mas vamos lá. Então, vai ficar o quê, né? Derivada da de fora, então é a cosseno, né? Derivada da de fora é a derivada do seno. Derivada do seno é cosseno, tá? Aplicada onde? Aplicada na de dentro. A de dentro é g. Certo? Vezes a derivada da de fora. Tá? Bem, então a derivada, né? A derivada da f, né? Vai ser quem? Cosseno aplicado na g, né? Vezes g'. Então, a g eu sei quem é, né? Cosseno. Quem é a g? É o próprio cosseno da tangente, né? Certo? Vezes g'. Bem, agora, né? O que está faltando aqui? O que está faltando é g', né? Só o que está faltando é g'. Bem, então vou olhar aqui para g', né? G' foi o que eu defini aqui. Agora, meu desafio é olhar quem é g'. Só que g' também é uma composição. Ela é a composição da cosseno com a seno, certo? Então, para derivar g, né? Novamente eu vou usar a regra da cadeia, tá? Então, aqui eu tenho a de fora e aqui eu tenho a de dentro, tá? Então, quem é g', né? Pela regra da cadeia, né? Derivada da de fora. A de fora quem é? É a função cosseno. Quem é a derivada da função cosseno? Menos seno. Aplicada onde? Na de dentro. Quem é de dentro? A tangente. Vezes a derivada da de dentro, tá? Então, é a derivada
da tangente, tá? Então, isso daqui vai ficar menos seno aplicado na tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Tá? Bem, e o que é que eu vou fazer agora, né? Bem, já conheço G', agora eu venho para cá, volto, né? Então, f' de x vai ficar o quê? Cosseno aplicado no cosseno, que está aplicado na tangente, vezes, quem é G', tem um menos, né? Então, eu vou botar o menos logo bem aqui na frente. Aí tem o seno, que está aplicado numa tangente, que está multiplicando ainda uma secante ao quadrado. Certo? Então, é isso, tá bom? Então, eu usei duas vezes, né? Eu usei duas vezes, tá? A regra da cadeia, tá bom? Para poder conseguir. Bem, aqui eu usei aquela tática, né? Digamos, de ver a função de fora, a função de dentro, tá? Se você quisesse, poderia usar também aquela de Leibniz, né? Chegasse aqui, vou chamar isso daqui de U, né? E aí iria fazendo, tá? Só que aí você iria ter que fazer também isso duas vezes, tá? Mas bem, basicamente era isso que eu tinha para falar, tá? Peço que vocês treinem, porque querendo ou não, todas essas regras de derivação precisam que sejam treinadas para ir aprendendo e ir criando dúvidas, e ir exercitando. Não tem como, tem que aprender, tá? Assista a aula uma vez, assista a aula duas vezes, busquem os livros, tá? Procurem exercícios, tá? Repitam, ok? Refaçam os exemplos da aula, né? Primeiro você olha como eu fiz, depois você tenta fazer junto comigo, depois você já vai tentar fazer só, sem olhar a resposta, tá? E depois você vai pegar exercícios de livro, lista e tudo mais, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula e bons estudos!